gostoso ficar à tarde aí com você de casa, esse carinho tão gostoso, esse bate-papo aí que a gente aprende demais. Hoje quem está aqui com a gente é o Dr. Davi Lima, psiquiatra. Ele está falando sobre esquizofrenia. O nome é muito feio, né? Mas de repente pode ser um probleminha aqui e outro ali e sim serem sintomas da esquizofrenia. Luquinha Sanseverino está aqui pegando a sua participação e tem uma ligação ao vivo, Luquinha. Lá em Jacareí, a terra que Solange Moraes sempre está, não sei porquê. Nossa, por que será, não? E a pessoa não quer se identificar. Não. Alô, boa tarde. Boa tarde. Minha linda, pode fazer a sua pergunta, por favor. Boa tarde a vocês todos. E eu conheço o Dr. Davi. Ah, que bom. Então, eu queria saber, assim, porque quando eu vou passar com ele, eu não tenho tempo, assim, é muito corrido para ele. Então, talvez ele nem perceba, que a gente, sei lá, eu penso comigo, que talvez ele nem perceba do que eu estou falando com ele. Mas o que acontece comigo é que eu sou uma pessoa assim, que se eu estou em casa, eu gosto de ficar com a casa fechada, todinha fechada. Se eu estou chateada que eu tenho que sair, eu saio. Mas aí se eu vou atravessar um semáforo, eu estou andando normal, mas eu percebo assim, eu vou atravessar o semáforo, tem que ter aquelas listas, né, para atravessar. Aí eu ando mais lento. Eu vejo que o carro está vindo, mas eu atravesso. Entendi. Minha linda, deixa eu falar uma coisa com você. Às vezes, quando a gente está com algum problema, a gente quer o tempo todo do mundo pra gente. E isso é muito normal, né? Então, às vezes, o médico pode ficar 1, 2, 3 horas com você, mas você achar que é muito pouco, porque você necessita dessa atenção, né? É muito comum tudo isso aí. Agora, vamos ver com o doutor o que pode ser esses sintomas, o que podem ser esses sintomas, doutor? Então, eu acho que assim, até ela está falando porque eu atendo em Jacareí, né, na semana, e às vezes realmente o volume de pacientes lá é muito intenso, então a questão do tempo às vezes acaba sendo um problema realmente. Mas eu sugiro para ela que assim, que na próxima consulta, se ela quiser se identificar, pode se identificar sem problema nenhum, a gente senta, conversa, enfim, tenta entender até melhor o que está acontecendo, até para a gente fazer uma revisão melhor e ver se eu posso ajudar de uma maneira melhor, né? Então, acho que a gente poderia fazer isso, claro. Sentar, conversar e ver como é que as coisas estão indo, Porque é nítido, né, que ela está passando por alguma situação aí que está deixando ela bem infeliz, né? Bom, Luquinha, eu adoro esse momento do programa também. E tá bem curioso hoje. Bora ficar por dentro das curiosidades do dia. Porque eu atendo num ambulatório. Lê, põe aí pra gente. Esse americano, ele obrigou seu filho a destruir um videogame após tirar notas baixas na escola. O vídeo já alcançou mais de 720 mil visualizações no YouTube e mostra o adolescente, então, usando essa marreta aí para esmagar o aparelho. E ele chora, Solange. Ele reluta em destruir o Xbox One. E nas redes sociais, alguns aprovaram a iniciativa do pai, mas outros o criticaram. Mas é engraçado porque o menino sofre em fazer isso. Eu também não faria isso não, porque imagina quando ele for mais velho, se ele tiver algum problema, vai marretar a cabeça dos outros. Eu só acho que assim, quem comprou um negócio foi o pai, quem cuida do filho é o pai, então não sei, o pai faz o que quiser, não batendo na criança, ele decide, entendeu? E quem achar ruim vai ter filho, então, né? Aí vai ver o que é criar uma criança também, né? Não é fácil não. Bom, um ladrão trapalhão se deu muito mal por ele, também é muito interessante. Ele tentou roubar um caixa eletrônico em Townsville, na Austrália. O bandido encostou uma caminhonete, ele quebrou a porta de vidro, entrou na loja com essa corrente e a intenção dele só era prender essa corrente que ele está puxando aí e arrastar, entendeu? Esse equipamento, né? E estava parecendo genial a ideia dele. Ele vai lá, ele quebra e ele entra com tudo. Só que o que acontece? Na hora que ele vai puxar isso daí, ele acaba quebrando a corrente e dá um problema porque ele leva simplesmente a corrente vazia sem nada. Ele não viu que a corrente quebrou? Ou seja, um burro foi embora, chegou na casa dele achando que estava rico. Ele achou que estava arrastando o caixa eletrônico, feliz da vida lá. Sai. E todo encapuzado, né? Devia estar bêbado, né? E não né? tem nada, louco, a correntinha... Olha só. Ê, burrice, hein? Esse merece mesmo, viu? Pelo amor de Deus, não dá nem para acreditar. Muito engraçado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Paulo, um grande beijo aí para Ilhabela, bastante participação aqui de Ilhabela. Ele diz o seguinte, doutor Davi, na esquizofrenia, quando é necessária a internação?
quantos sintomas acumulados, alguma coisa nesse sentido? Então, a internação na psiquiatria hoje em dia, ela é usada assim como uma ferramenta em último caso, né? A gente tenta tratar os pacientes ambulatorialmente, no consultório, no hospital dia, com a ajuda de outros profissionais, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, enfim, com assistente social, toda uma equipe junta. Normalmente o esquizofrênico precisa de ser internado quando ele está num surto, onde ele está se colocando em risco ou está colocando em risco outras pessoas. E a gente não consegue controlar isso ambulatorialmente. Então, para proteger o paciente e até para fazer ele sair mais rápido dessa crise, aí a internação funciona bem. Funciona bem. Só dando aqui uma resposta para a nossa querida amiga Renata, ela lembrou do caso do Gustavo Pissardo, que matou a família inteira em São José dos Campos há muitos anos. Ele disse que ouviu vozes e por isso matou, mas a justiça, viu, Rê, se você não lembra, minha linda, comprovou que ele fabricou o silenciador, então isso daí foi premeditado, né? Então deixa de ser um caso de esquizofrenia, né, doutor? O caso do Gustavo Pissardo, enfim, eu não tenho detalhes aqui, mas ao que eu me lembre, realmente, ele não foi considerado como um esquizofrênico, ele foi considerado como uma pessoa normal e ele está... Ou ele teve uma pena, não sei se foi por mas ele não foi considerado como esquizofrênico, não. Exatamente por conta dessa premeditação toda aí. Doutor Davi, muito obrigado, mas tem muito tempo ainda pela frente para a gente estar conversando sobre outros assuntos. Obrigada, viu? Obrigado a você, Solange. Obrigado ao Lucas aí pelo convite. Bora, Lu. Bora nós, beijo forte para vocês, grande abraço. Amanhã o assunto tá bem interessante, porque a gente gosta de se cuidar, né, Sol? Exatamente, a gente vai falar sobre cabelos, a gente vai falar sobre unhas, a gente vai falar sobre pele com um especialista, um doutor em dermatologia. Fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop, aquele nosso acordo, não esquece não, hein? Bora viver, esquece dos outros e bora ser feliz. Tchau, tchau. A gente se vê. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down.